aqui, ó Senhor, para adorar a Ti, Senhor, bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Pai. Oh Deus, toca-nos, ó Deus, e haja, Senhor, com a Tua glória, a Tua paz, a Tua bênção sobre nós, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, te dar o louvor que é devido. estamos nós. Vamos declarar o véu que separava, o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Senhor, é isso que declaramos, Pai. Oh Deus, estamos aqui para bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor, e declarar o quão Tu és majestoso sobre as nossas vidas, ó Deus. Oh Senhor, sabemos que não há outro, Pai, nada se compara, Senhor, nada se compara, Deus, ao Teu amor, ó Senhor. Oh Deus, ao Teu cuidado, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas, ó Senhor. Ah Deus, a Ti toda a nossa gratidão, Espírito Santo, Pai. Não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e só Tu és Senhor, e só Tu és Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que só Tu és o Senhor, e só Tu és Senhor. Não há outro, não há Deus além de Ti, e não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, e não há outro, nada se compara a Ti. Em todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e só Tu és Senhor, só Tu és
és Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Declare majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo. Só as vozes declarem majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há. Só tu és Senhor, Santo. Sabemos, ó Deus, o quanto tu és, Senhor. Oh Deus, tu és santo, Senhor, só tu és majestoso, Pai. Oh Senhor, obrigado mesmo, Senhor, pelo teu tocar, ó Deus, pelo refrigério, Senhor, em nossa alma a cada dia, Senhor. Oh Deus, pelo sopro de vida, Senhor, que tem sido, Deus, derramado, soprado sobre cada um de nós, ó Senhor, sobre o privilégio, Pai, de estar, ó Deus, na tua casa, Senhor. O privilégio que é poder abrir os nossos lábios e adorar a Ti, Senhor, e dizer, Tu és majestoso, Senhor, e nada se compara a Ti, Senhor. Aleluias, aleluia, Senhor. Amém. Nós queremos continuar nessa noite, Jesus, Te adorando, dizendo o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é digno. Senhor, que não seja da boca para fora, mas que o nosso louvor, Pai, chegue até a Ti, Jesus.
Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Tu és digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força e é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei.
sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse refrão, naquilo que ele diz. E cantasse com toda a sua alma. Sabe por quê? Não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja, é para Jesus. Que você possa declarar: Jesus, o Senhor é santo. Eu vou te adorar com a criação, como a criação te adora, eu vou te adorar. Peça para Ele hoje: Jesus, me ensina a te amar mais. Me ensina a te amar, me ensina a te adorar. Com tudo que eu sou, porque é isso, Deus, que nós queremos essa noite. Nós não viemos aqui, Jesus, por acaso, nós viemos para prestar um culto a você. Nós queremos adorar o seu nome, nós queremos bendizer o seu nome. Então fale Ele com tudo que há no seu ser hoje. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim, e eu te adorarei. Uma salva de palmas ao Senhor, amém. Aleluias, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a teu nome. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, enquanto estaremos adorando ao Senhor, traga até o altar, amém? Adriel, 3. Sua glória vou cantar, sua obra da cruz prostrou. O Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Ei. merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, e trouxe minha vida. Oh, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, o quebrantado do seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. O quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, o quebrantado por seu amor. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor, amém? Oh Deus, Tu és digno de toda a nossa adoração, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, poder abrir os nossos lábios, o Senhor adorar, bendizer a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, de entrega a Ti, Senhor. Somos gratos por cada vida que trouxe até o Seu altar, os Seus dízimos, suas ofertas, ó Pai. O reconhecimento, Senhor, de tão grande, Senhor, tem sido as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Todos aqueles que estão aqui, Pai, na Tua casa, estão, Senhor, nas suas casas, vendo, Senhor, na live, Pai. Pedimos o Teu tocar, o Teu agir, o Teu ungir sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. É muito bom nós podermos cultuar a Deus, darmos, né, mais das nossas vidas, entregarmos mais das nossas vidas ao Senhor. Muito obrigado. E é gostoso também receber de Deus, não é verdade? Quem gosta de receber de Deus? Amém. E quando nós queremos alguma coisa e nós ainda não temos a resposta de Deus, como é que fica? Como que fica? Espera, né? Tranquilo? Espera tranquilo? Espera nada, né? Espera nada. Vamos abrir a palavra? Deixa eu começar com um versículo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. João 7, 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou,
mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Amém? Jesus tinha consciência de tempo, consciência do tempo, consciência de quando as coisas devem ou deveriam acontecer e quando as coisas têm que acontecer. É muito interessante a gente ver na palavra que diversas vezes queriam que coisas acontecessem ali com Jesus, no período de Jesus. Diversas vezes pessoas queriam que coisas acontecessem e Jesus falava: calma aí, não é o tempo ainda. Não é o tempo. Eu sei que você quer e você não está nem errado de querer isso, mas ainda não está na hora. Quando nós oramos, nós aprendemos isso desde pequenos, né? Quando nós oramos, Deus dá 3 respostas diferentes, não é? Não é assim que a gente aprende? Quais são as respostas que Deus dá? Sim, não e espere. O que poderia ser interpretado também como ainda não, né? Ainda não. Você quer deixar uma pessoa desesperada? O que você fala para ela? Espera. Ainda não. Talvez o não seja mais fácil de receber do que o ainda não. Não é? O espere. Porque quando a gente recebe um não, às vezes a gente consegue dizer assim: bom, eu não queria ouvir um não, mas já que é não, então eu tenho que entender que não é da vontade de Deus e vamos para a próxima, não é? Então, às vezes o não, por mais que não seja fácil de receber um não, mas ainda tem essa questão, né? Recebo um não, ok, então não era de Deus, então vamos pensar então no que Deus quer e no que nós temos que fazer. Agora, quando a gente escuta um ainda não, a gente fica feliz porque o ainda não é um sim, né? Só que é um sim que a gente não sabe quando, né? É engraçado, eu lembrei aqui de casa, né? Lá em casa. Ô pai, será que a gente podia ter tal coisa? Aí, eles sabem que às vezes a gente fala sim, a gente podia, né? E quando a gente fala sim, a gente podia, a gente vê logo o quê? Um sorriso, né? Assim, né? Já brilha assim, né? E às vezes eles sabem que também que a gente fala não. E quando a gente fala não, apesar deles ficarem assim meio, né? Não gostar do não, porque não sei porquê, as pessoas não gostam de não, né? Mas eles ficam meio assim, mas a gente sempre explica por que não, né? Então eles entendem o porquê do não. E às vezes a gente vira para eles e fala assim: um dia. Um dia dá. E aí você vê na expressão deles uma alegria misturada com: ok, isso é um sim, mas é um sim para quando? O esperar, ele não é tão fácil, não? O esperar não é fácil, porque apesar da gente saber que é um sim, a gente muitas vezes não consegue entender o porquê esse sim não é agora, porque se eu quero quando? Eu quero agora, não é? E geralmente é assim: poxa Deus, mas é algo que eu preciso, se eu preciso, por que esperar? Por que não pode ser agora? Né? Ou Deus, eu tô entendendo que isso vai ser melhor para todo mundo. Se vai ser melhor para todo mundo, por que não pode ser agora? Né? Então, de fato, tem várias circunstâncias que vão deixando esse espere mais angustiante, vão deixando esse ainda não ainda mais nervoso, vamos dizer assim, para a vida de cada um de nós. E nós muitas vezes não entendemos o momento
Porque a gente acaba ficando confuso. Nós acabamos ficando confusos o porquê de ter que esperar muitas vezes algumas coisas. Primeira coisa, nós temos que crer, nós temos que entender que Deus é o dono do tempo. Quando eu citei aqui, né, o Jesus falando, ainda não chegou, o meu tempo ainda não chegou. E lembrarmos que muitas coisas na nossa vida acontecem no tempo de Deus. Muitas coisas na nossa vida acontecem no tempo de Deus. Então, muitas vezes, a gente entende que o tempo para a gente chegou, mas para Deus, não. Então, é necessário aguardar o tempo dele, o tempo em que ele vai fazer as coisas, porque ele é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. O que nós não entendemos muitas vezes é enquanto nós passamos por essas situações, por essas circunstâncias que nós vivemos. Porque a gente está vendo as coisas acontecendo ou não vendo as coisas acontecendo, e isso vai deixando muitas dúvidas na nossa cabeça. É aí que entra a fé. Crer que Deus é soberano e que Ele está sob o controle de tudo, inclusive o controle do tempo, o tempo certo de fazer as coisas, né? E aí vem aqui duas perguntas que eu quero frisar nessa noite. A primeira é quando ainda não entendemos o que Deus faz. Quando ainda não entendemos o que Deus faz. Todo mundo concorda que Deus é perfeito? Todo mundo concorda que Deus é perfeito? Se nós concordamos que Deus é perfeito, nós também concordamos que tudo que Ele faz é perfeito? Concordamos? Tudo que Ele faz é perfeito? Mas ao mesmo tempo que a gente concorda que Deus é perfeito e que tudo que Ele faz é perfeito, vamos ser honestos aqui, a gente já questionou muitas coisas que Ele fez. Isso é meio contraditório, não é não? Se eu creio num Deus que é perfeito e que tudo que Ele faz é perfeito, quando eu questiono algo que Ele fez, eu estou questionando Ele ou eu estou questionando a fé que eu tenho? Está dando para entender? Tá? O que eu estou questionando de fato? Eu estou questionando Deus, que eu considero um Deus perfeito, que faz tudo perfeito, ou eu estou questionando a fé que eu tenho nele? Porque quando eu questiono algo que Ele faz, eu estou colocando em contradição quando eu digo que Ele é perfeito e faz tudo perfeito. Mas muitas coisas, muitas vezes, nos deixam confusos. João capítulo 13, versículo 7. Evangelho de João capítulo 13, versículo 7. Vou citar dois textos, dois acontecimentos que nos ajudam a entendermos um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, o que foi que aconteceu? Quem lembra? O que foi que aconteceu quando Jesus foi lavar os pés de Pedro? Pedro falou: não, pode parar. Você não vai lavar meu pé não. Por que Pedro falou isso? Porque Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Para Pedro, era uma situação constrangedora, era uma situação até, vamos dizer assim, errada, porque Pedro entendia assim: eu sou o servo de Jesus, se alguém vai lavar o pé de alguém aqui, tem que ser eu. E aí quando Jesus começa a lavar o pé dele, Pedro fala: opa, as coisas estão erradas. As coisas estão erradas aqui, está errado, não, você não vai lavar meu pé. Então Jesus fala para ele: o que eu faço você não sabe agora.
Agora você não sabe, mas depois você vai entender. É interessante porque Jesus está fazendo algo, está sendo questionado, e Jesus não se dá ao trabalho de explicar. Jesus não explicou por que ele estava fazendo aquilo. Não é interessante? Aí vamos colocar isso aqui na nossa vida? Vamos. Jesus está fazendo algo na tua vida, e você olha para o que ele está fazendo e fala assim, está errado. Não é assim que a coisa devia acontecer. Não é assim que a coisa devia funcionar. Vocês não, né? Isso já aconteceu com vocês? Não? Amém. Então ensina alguém, porque não aconteceu com você. Mas pode ter certeza que existe alguém que viu alguma coisa acontecendo na sua vida e pensou, isso aqui não está certo, não é desse jeito. E foi falar com Jesus. Não é assim que a gente faz? Alguma coisa não está acontecendo do jeito que a gente entende que deveria acontecer, e a gente vai fazer o quê? Jesus, tem alguma coisa errada aqui. Não era assim que a coisa devia acontecer. Não foi assim que eu aprendi. Se a gente parar para pensar, Pedro não estava errado. Porque na ideia de Pedro, ele estava simplesmente seguindo aquilo pelo qual ele foi ensinado. Não é? Pedro estava fazendo o óbvio, o lógico. Jesus é que estava fazendo uma coisa fora da curva. Jesus é que estava fazendo uma coisa nova. E por isso Pedro não estava entendendo, porque era uma coisa nova. E muitas vezes Deus faz coisas aos nossos olhos estranhas. Deus faz coisas aos nossos olhos que parecem ser fora do normal, mas é porque Ele está fazendo algo novo. É por isso que para nós, quando a gente olha, a gente fala, espera aí, não é assim. E olha como nós somos contraditórios, né? Porque a gente disse assim, eu quero Jesus na minha vida porque eu quero algo novo. Não é assim? Eu quero Jesus na minha vida porque eu quero algo novo. E quando uma coisa nova começa a acontecer na nossa vida, a gente fala assim, opa, peraí, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que tem que acontecer. Quando as coisas novas começam a acontecer na nossa vida, a gente começa a, opa, peraí. Acontece que a gente quer que essas coisas novas aconteçam da forma com que a gente imagina, né? Da forma com que a gente planeja. Acontece que para Jesus fazer algo novo, Ele primeiro precisa transformar a coisa velha. E a coisa velha é a gente. Primeiro Ele precisa transformar o velho homem, a velha mulher, para Ele poder dar aquilo que é novo. É por isso que Ele falou para Pedro, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não sabe, você não entende, mas depois você vai entender. Sabe por quê? Porque se eu falar isso agora, eu vou dar um spoiler, porque está mais para frente aqui, mas o fato é que tinha muitas coisas ainda nesse tempo. Olha só, gente, que dia que foi que aconteceu isso aqui? Jesus lavando os pés dos discípulos, que dia que foi? Ninguém? Foi a quinta-feira. Foi na quinta-feira, um dia antes do quê? De Jesus ser crucificado. Um dia antes de Jesus ser morto. Foi na quinta-feira. Ou seja, os discípulos, Pedro e os demais discípulos, já tinham caminhado com Jesus mais de 3 anos. E tinha coisa que eles ainda não entendiam. Tinha coisa que eles ainda não entendiam. Jesus estava falando aqui para Pedro, isso aqui você não entende agora, depois você vai entender. Depois você vai entender. Outro texto que eu queria citar, e depois eu junto os dois aqui para a gente entender essa primeira parte aqui. João também, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 30. João 11, 30. Está pertinho aí, né? Todos nós conhecemos essa história. Jesus foi chamado
porque Lázaro estava muito doente. Lembram? Jesus foi chamado porque Lázaro estava muito doente. Deixa eu ler aqui o versículo. João 11:30 diz assim: pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Antes disso, Jesus tinha sido chamado, porque Lázaro, que era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, estava muito doente, certo? Quando chamaram Jesus, qual era a expectativa deles? Qual que era a expectativa de Marta, Maria e as demais pessoas que conheciam Jesus e que tinham ido chamar ele? Qual que era a expectativa? Que Jesus fosse correndo, certo? Era uma necessidade, era uma emergência, não era? Lázaro estava muito doente. Então chamaram Jesus e logo elas imaginaram, quando avisarem Jesus que Lázaro, que é amigo de Jesus, está muito mal, o que Jesus vai fazer? Vai vir correndo. Certo? Então nós já temos o primeiro exemplo aqui de Pedro, já nós vamos encaixar essas duas histórias. Agora nós temos esse exemplo de Lázaro. Jesus é chamado, certo? Lázaro está muito doente. Jesus foi imediatamente lá? Foi? Não, ele não foi. Nós sabemos que quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias, certo? Então nós sabemos que, no mínimo, Jesus demorou 4 dias para ir, certo? Jesus demorou no mínimo 4 dias para ir. E detalhe, ele vai fazer o caminho de volta e ele ainda faz pausa no caminho. Jesus ainda faz pausa no caminho. Não é assim que a gente se sente muitas vezes, em algumas situações da nossa vida? Tipo assim, Jesus, está vendo esse caso aqui, Jesus? Está vendo essa situação aqui, Jesus? Se o Senhor não vir intervir agora, vai morrer, Jesus. E aí a gente chama Jesus. E a gente pensa assim, Jesus é meu amigo. Ele me ama. A Bíblia diz que ele me ama, que ele é meu amigo. Se eu chamar Jesus e mostrar para ele que a coisa é urgente, ele vai vir correndo. A gente não pensa assim? Não pensa? Aí Jesus faz igual ele fez com Lázaro. Ele vem vindo, mas o tempo vai passando e aí Lázaro morre. E assim como muitas vezes a gente pensa que algumas coisas na nossa vida também morreram, porque Jesus não chegou a tempo. Olha que coisa interessante, quando Jesus chega, Marta vai de encontro para Jesus, e o que ela fala para Jesus? Para traduzir, para resumir, ela diz assim: Jesus, você não chegou a tempo. Você não chegou a tempo. Se você tivesse chego antes, não foi isso que ela falou? Se você tivesse chego antes, que coisa interessante, né? Aqui tem várias coisas para a gente aprender com essa história. Tem várias coisas que é muito de nós, é muito do ser humano, que Marta está ensinando para a gente aqui. Primeiro, quando ela diz assim, se você tivesse chego antes, ou seja, o que ela estava querendo dizer? Tinha o tempo certo para você trabalhar, tinha o tempo certo para você chegar. Marta está querendo dizer qual era o tempo, em que tempo que Cristo, ou vamos colocar aqui para a gente, o tempo em que Deus tinha que agir naquela situação. Graças a Deus que nós não fazemos isso. Nós não dizemos para Deus o tempo que Ele tem que agir, no tempo que Ele tem que agir. A gente não faz isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas Marta fez. Ela fez para a gente aprender a não fazer igual, né? Para a gente não repetir o mesmo erro. A outra coisa que Marta nos ensina também, primeiro é com relação ao tempo, né? Se você tivesse chego aqui antes,
Esse é o primeiro ponto, é o tempo. O segundo ponto de Marta é o seguinte: ela não só disse quando ele deveria fazer, mas também o que ele poderia fazer. Porque ela acreditava, olha só, era uma mulher de fé. Por quê? Porque ela acreditava que Jesus poderia fazer o quê? Ela acreditava que Jesus poderia curar Lázaro. É uma mulher de fé, não é? Porque ela tinha convicção que se Jesus tivesse chegado antes, ele teria pego Lázaro doente e teria curado Lázaro. É uma mulher de fé. Mas uma fé limitada. Por quê? Curar você podia, mas agora você não pode fazer nada. Ou seja, ela determinou o tempo em que Jesus tinha que ter feito algo e o que ele poderia ter feito, ou o que ele deveria ter feito. Outra coisa também que, graças a Deus, nós não fazemos, dizer para Deus o que ele tem que fazer, né? Deus, você tem que agir como Marta. Jesus, Senhor, o Senhor tem que vir no tempo certo de curar o meu irmão. Então, já te disse o tempo que você tem que fazer e o que você tem que fazer. Nós não fazemos isso, amém? Amém? Porque nós queremos um Deus perfeito que faz tudo perfeito. A gente não quer dizer para Deus o tempo que ele tem que agir, nem o que ele tem que fazer. Mas o fato, agora eu vou defender Marta, tá bom? Agora eu vou defender Marta. Ela tinha enterrado o irmão. Ela estava sofrendo. Ela estava confusa. Porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus, olha que coisa interessante. Jesus, como homem e como amigo, ele sofreu com a morte de Lázaro. Porque quando ele recebe a notícia da morte de Lázaro, o que foi que Jesus fez? O que a Bíblia fala que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou. Mas ele tinha consciência do que ia ser feito e do tempo em que aquilo deveria acontecer. Quando Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, se creres verás a glória de Deus. Isso que eu vou dizer agora eu já disse aqui, né? Que na verdade Lázaro não ressuscitou porque Marta creu. Lázaro ressuscitou porque Jesus creu. Quando Jesus vira para Marta e fala assim: se creres verás a glória de Deus, o que ele está querendo dizer é assim: vai acontecer um milagre, Marta, você vai ver um milagre agora, por quê? Porque eu creio. E se você fizer igual a mim, você também vai ver a glória de Deus acontecendo na sua vida. O que você vai ver agora é a minha fé. Eu vou demonstrar a fé que eu tenho. Se você também crê, você também vai ver a glória de Deus, entenderam? Porque Jesus já tinha declarado antes de ir para lá. Quando ele recebe a notícia de Lázaro, ele diz para os seus discípulos: a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que seja manifestada a glória de Deus. Ou seja, ele já tinha dito que Lázaro não ficaria morto. Ele já tinha dito isso. Então, se Jesus dependesse da fé de Marta para ressuscitar Lázaro, ele seria desmentido naquilo que ele tinha dito para os seus discípulos antes, não é? Já pensou? Jesus vira para os discípulos e fala assim: essa doença não é para a morte, mas para que seja manifestada a glória de Deus. Aí ele chega para Marta e: Marta, se creres verás a glória de Deus. Se Marta vira e fala assim: eu não acredito. Aí ele fala assim: gente, deixa a tumba fechada porque não vai rolar nada hoje, vamos embora. Não é? Jesus demonstrou a fé que ele tinha no Pai. Mais uma prova disso é quando ele fala: removam a pedra. E quando ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai,
todas as coisas que eu faço são para a sua glória. Tudo que eu tenho feito é para a sua glória. E aí então Jesus olha para o túmulo aberto e fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Lázaro ressuscita, Lázaro sai do túmulo. E então, não só Marta, Maria, mas todas as pessoas ali puderam contemplar a glória de Deus através da ação e da fé de Jesus. Mas o fato é que enquanto Lázaro estava doente, Lázaro morre, e aqueles 4 dias Lázaro morto e enterrado não, né? Sepultado, todas aquelas pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Especialmente, é claro, Marta não conseguia entender o que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito e um tempo para que isso pudesse acontecer. Era necessário que ele ficasse sepultado mais de 3 dias. Sabia disso? Era necessário, porque o judeu ele não acreditaria que tinha acontecido um milagre se ele fosse ressuscitado em menos tempo. Sabia disso? Porque imagina, se vocês já ouviram alguma notícia de alguém que foi enterrado vivo? E a pessoa acordou? Ou acordou no velório, ou acordou depois que foi enterrado? Já viram notícia? Se isso acontece ainda hoje, imagina 2000 anos atrás, acontecia um monte. Acontecia muito. Se Jesus tivesse chego um dia depois do sepultamento, 2 dias depois do sepultamento, e ele ressuscitasse Lázaro, as pessoas iam dizer que na verdade Lázaro tinha sido enterrado vivo, que tinha sido um erro. Entenderam? Gente, o tempo de Deus é perfeito, porque Deus é perfeito e faz tudo perfeito. Ele precisava esperar mais tempo para que o milagre fosse completo e as pessoas de fato crescem. Gente, com 4 dias, que Jesus falou, quando Jesus falou removam a pedra, as pessoas falaram: Jesus, faz 4 dias. Vou resumir para vocês. Jesus, se fosse menos tempo, até dava para você fazer alguma coisa, mas com 4 dias não dá mais. Já passou o tempo, não dá mais. É por isso que aqueles que estavam ali não duvidaram do milagre, porque tinha o tempo certo para acontecer. Sem contar o fato de que o milagre que tinha que acontecer era de um homem ser ressuscitado e não um homem ser curado. Às vezes a gente espera um milagre de Deus desse tamanho e ele dá um desse. Se a gente esperar o tempo certo. Já repararam para pensar nisso? O milagre que ela recebeu foi muito maior do que o que ela estava esperando. Foi muito maior do que ela estava esperando. Mas ela teve que esperar. Ela teve que ouvir o ainda não. Quando foi levado a notícia para Jesus, Jesus disse para eles: espera. Vai e manda o recado, diz para eles esperarem. Diz para eles esperarem. Assim como Pedro teve que ouvir de Jesus: você não entende agora, Pedro, mas você vai entender. Daqui a um tempo, você vai entender. Existem coisas, irmãos, como eu disse, a pergunta, que eu fiz para essa primeira parte foi: quando ainda não entendemos o que Deus faz. Quando a gente ainda não entende o que Deus faz, muitas vezes o que Deus está pedindo para nós é simplesmente assim: mesmo que você não entenda, obedeça.
mesmo que você não entenda, obedeça. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, você não está entendendo? Tudo bem, agora eu sei que você não está entendendo. E tem mais, Pedro, você não vai entender porque eu não vou te explicar agora. Você só vai entender depois. Mas faz o que eu estou mandando. Faz o que eu estou mandando. Deixa eu lavar seu pé. Deixa eu lavar seu pé. E Pedro deixou. Tá bom, Jesus, então lava meu pé. E é interessante isso, né? Porque ele falou, tá bom, Jesus, lava o meu pé. Mas Jesus ficou lavando o pé de Pedro, e Pedro ficou olhando Jesus lavando o pé dele, e Pedro pensando, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele continuou não entendendo, mas ele obedeceu. Mais para frente, ele entendeu. Mais para frente, ele entendeu. Jesus mandou, removam a pedra. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Mas eles obedeceram. Eles obedeceram. Percebe? Se Pedro não tivesse obedecido, Pedro não se tornaria o homem que ele se tornou. Se aquelas pessoas não tivessem removido a pedra, o milagre de Lázaro ressuscitar não teria acontecido. E eu estou citando aqui exemplos de pessoas que obedeceram sem entender. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa obedecer sem entender. Porque às vezes a gente não entende o que Jesus está fazendo. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas Ele pede para nós, faça isso. Faça isso que eu estou te pedindo. Faça isso que eu estou te mandando. Às vezes, tudo que compete a nós, mesmo não entendendo, é fazer aquilo que Deus falou. Fazer o que Deus falou. E esperar. Esperar para podermos entender depois. Como Ele disse para Pedro, depois você vai entender. Faz agora e deixa para você entender depois. A primeira pergunta era, quando ainda não entendemos o que Deus faz? E a segunda é, quando ainda não entendemos o que Deus fala? João capítulo 16, versículo 12... João 16, capítulo 12, João capítulo 16, versículo 12, diz assim, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Da mesma forma em que muitas vezes a gente não entende o que Deus faz, mas nós temos que obedecer aquilo que Ele nos coloca. Da mesma forma, nós não entendemos o que Deus fala, mas Ele pede para que nós possamos crer no que Ele diz. Crer no que Ele diz. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Ele pede, obedeça, depois você vai entender. Às vezes a gente não entende o que Deus fala, mas Ele pede, creia, 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 porque depois você vai entender. Muitas vezes, aquele spoiler, né, que eu disse que eu ia dar aquela hora, é porque os discípulos, eles, a maioria das coisas que a gente vê os discípulos fazendo e se tornando, né? O que os discípulos se tornaram, né? A gente vê a partir de quando? Você sabe a partir de quando? Quando a gente fala das maravilhas de Pedro, de Paulo, de João, sabe de quando foi? É de Atos para frente, não é? É de Atos para frente. Porque se nós pegarmos os evangelhos, os 4 evangelhos, a gente só vê eles questionando, fazendo atrapalhada, não é? Fazendo coisa errada. A gente vê eles aprendendo. A gente vê eles aprendendo, mas de fato, os discípulos só entenderam o que eles eram e o que eles tinham que fazer
depois do Pentecostes. Foi a partir dali que eles de fato, foi ali que Pedro entendia o que Jesus estava fazendo naquele dia. Foi a partir dali, agora eu entendi. Foi ali que os discípulos se tornaram aqueles homens e mulheres dos quais nós falamos hoje. Porque quando a gente fala das coisas de Pedro, né, Pedro andando e pela sombra dele o povo sendo curado, ele pregando e 3.000 se convertendo, ele batendo de frente um pescador iletrado, um semi-analfabeto, um cara rústico, um cara que não sabia interagir direito, falando no meio de pessoas bem letradas, pessoas cultas, e todas essas pessoas olhando assim para ele, fazendo assim, ó. Peraí, esse cara aí não é um galileu, um pescador, um cara. Peraí, gente. Quando foi que esse cara aprendeu a falar desse jeito? Foi uma das primeiras coisas que aconteceram, logo depois do Pentecostes, quando Pedro e João chegam na porta, no portão do templo, lembram? E no portão do templo eles têm um paralítico pedindo esmola, e o paralítico pede uma esmola para João e para Pedro, e o que Pedro fala para ele? Pedro fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. E imediatamente o paralítico foi curado, e o paralítico entrou para dentro do templo, já falando, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, e lá dentro começaram a questionar ele, quem fez isso? Então ele aponta Pedro e João, e aí começam a questionar Pedro e João, e olha que coisa interessante, há poucos dias atrás, Jesus estava sendo preso, e o que foi que Pedro e João fizeram? O que foi que Pedro e João fizeram? Fugiram. Alguns dias depois, algum tempo depois, pouco tempo depois, veio o Pentecoste, e esses homens são outros homens. Eles entenderam, chegou o tempo deles entenderem. E Pedro e João estavam diante das pessoas que condenaram, prenderam e mataram Jesus. Ele estava diante das mesmas pessoas. E agora eles não correram mais. Agora eles não fugiram mais. Quando foram questionar Pedro e João, em nome de quem vocês curaram ele? Pedro respondeu para eles, ele foi curado no nome daquele que vocês acabaram de crucificar, que há pouco tempo atrás vocês crucificaram. Que homem é esse, gente? Que pouquíssimo tempo atrás estava fugindo dessas mesmas pessoas, porque ele esperou o tempo que Jesus disse para ele, calma aí, vai chegar o tempo que você vai entender, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, 1 João 3, 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João mesmo falando, tem o tempo, existe o tempo de Deus se manifestar, e quando Ele se manifesta em nós, nós então entendemos, porque Ele se manifesta em nós, então, como Ele diz, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Um cara que mal sabia falar, um cara que mal sabia dialogar, ele já estava abrindo a boca, deixando pessoas de boca aberta, com a forma com que ele estava falando. Hebreus capítulo 2, versículo 8, diz assim,
todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, como o próprio autor de Hebreus fala, existe o tempo de nós vermos todas as coisas. O que você, com certeza, talvez já possa ter pensado aí, alguma coisa, algo que aconteceu na sua vida, que enquanto acontecia você não entendia o que estava acontecendo, você não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas hoje você pode olhar para trás e pensar, nossa, tudo aquilo aconteceu para que Deus me ensinasse isso, para que eu pudesse chegar no ponto que eu cheguei hoje, para que eu pudesse entender o que eu entendo hoje. Hoje mesmo eu estava conversando e pensando assim, às vezes a gente tem que ter paciência com pessoas mais novas, não é? Às vezes a gente tem que ter paciência com gente mais nova, com pessoa mais nova. Sabe o que eu faço? Muitas vezes, eu penso, muitas vezes quando eu me pego com alguém mais novo, e vejo às vezes um comportamento, um pensamento da pessoa, eu começo a calcular, eu falo assim, essa pessoa tem quantos anos? Aí eu começo a tentar lembrar como que eu era quando eu tinha a idade dessa pessoa. E eu fico pensando assim, tem tempo. O amadurecimento, ele vem com o tempo. E tomara que venha, né? O amadurecimento, ele vem com o tempo. Quando a gente aprende com o tempo, né? É o que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, você não está entendendo isso aqui agora, mas você vai entender. No momento certo você vai entender. Tem coisas que não adianta eu te falar agora, porque agora você não vai entender. Mas no tempo certo você vai entender. Você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por esse processo, para que você possa entender de fato por que você teve que esperar e por que você teve que passar por isso, para que você possa de fato entender o porquê da situação e o porquê do tempo, o porquê da espera. Amém? Salmos 41, para a gente fechar, último texto aqui para a gente fechar, Salmo 40, verso 1. Salmo 41 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando Deus diz ainda não, é porque Ele está preparando as nossas vidas para receber aquilo. Ele está nos preparando. Assim como nós dizemos para o nosso filho, para os nossos filhos, filho, teu filho já te pediu alguma coisa que você entendia que você podia dar para ele, mas que ele era novo ainda para aquilo? Já? Você fala assim, não, eu quero te dar isso, mas você é novo para isso ainda, você precisa ainda crescer um pouco mais para isso, você precisa entender mais a respeito disso. Uma história, quando eu penso nisso, eu sempre lembro de uma história que aconteceu, um fato verídico que aconteceu, e aconteceu aqui, na nossa região, aqui no Paraná. Na verdade foi algumas cidades aqui perto. Um casal tinha um filho, e esse filho ele estudava medicina.
E era um casal de dinheiro, um casal que tinha bastante recursos, tinha bastante dinheiro. E o filho, eles moravam numa cidade pequena e o filho estudava medicina numa cidade maior que ficava a alguns quilômetros daquela cidade. Então o filho ia e voltava de van. O filho ia e voltava de van para fazer o curso, para fazer a faculdade. E o filho começou a pedir um carro. Me dá um carro, porque ficar indo e voltando de van é ruim, não é legal e tal. Só que o filho não tinha... Credo, ninguém vai falar? Só não entendi o que vocês falaram, mas tudo bem. Ele não tinha habilitação. Ele não tinha carteira. Mas eles deram o carro para ele. Eles deram o carro para ele. Alguém já entendeu o resultado ou não? Um dia, o filho não voltou da faculdade. Não chegou em casa. E passou a hora, entrou na madrugada, resolveram ir atrás dele. Acharam o carro. Fora da estrada. Filho morto dentro. Não era o tempo. Não era o tempo. Deus não dá nada fora de tempo. Porque Ele sabe o que a gente sabe usar e o que a gente não sabe. Ele espera a gente estar preparado. Ele espera a gente saber usar. Ele espera a gente ter maturidade para usar. Não é que Ele não queira dar. E não é nem que a gente não precise ou não mereça. Mas Ele é um bom pai. Ele é um pai cuidadoso. Ele é um pai que sabe que o filho e a filha precisam estar preparados. E isso leva tempo. E quem entende esse tempo é Ele. Quem entende esse tempo é Ele. Eu citei esse salmo de Davi, porque no primeiro verso, ele parece muito lindo, não parece? Não é lindo? Olha aqui, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nossa, que gostoso, não é gostoso? Não é bem bonitinho? É bem bonitinho, né? Parece até, ele deve estar naqueles, como que chama aquele joguinho de sorte de crente? Caixinha de promessa. Né? O famoso joguinho de sorte de crente, né? É o biscoito da sorte de crente, né? Aliás, graças a Deus, acho que os crentes estão aprendendo e sumiu aquilo lá, né? Graças a Deus, né? Aquilo desapareceu. Devia estar, com certeza esse salmo estava lá dentro, com certeza, né? E é esse o problema. É que só ia estar esse versículo, porque esse versículo, se a gente usa ele isolado, é lindo. Não é? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e atendeu a minha oração. Eita glória! É só você falar isso para alguém que está meio desesperado e a pessoa... Quer só um exemplo? Verso 11 do mesmo salmo. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardam. Davi está calmo? Tá não. Verso 13. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Ele está calminho? Ele está tranquilo? Tá não, gente. Ele esperou com paciência, mas enquanto ele esperava com paciência, ele estava falando, Senhor, dá para... Eu estou meio desesperado aqui, Senhor, eu estou paciente, eu estou esperando. Gente, paciência não é tranquilidade, tá? Paciência não é tranquilidade.
paciência significa assim, eu vou esperar em paz, enquanto o Senhor age, enquanto o Senhor vem. Mas essa paz que eu sinto, Senhor, vem logo. Vem logo, Senhor. Eu não vou fazer nenhuma besteira, mas dá para o Senhor vir. Vem, apressa, Senhor, e me livrar. Entende? Nós temos que ter paciência para esperar no Senhor, crendo. Lembra que eu disse? Obedecendo, mesmo sem entender. Crendo, mesmo sem entender. Obedecendo e crendo, mesmo sem entender. Porque o Senhor sabe o que faz e sabe quando faz. Sabe quando faz. Então, irmãos, o ainda não de Deus, muitas vezes para nós soa mal, mas lembre-se, o ainda não é um sim para o tempo certo. É um sim para o tempo certo. É esperarmos, como Davi falou, esperarmos com paciência. Vai ter dia que você vai falar: Senhor, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Mas mantemos a paz. Mantemos a paz enquanto o Senhor, no seu tempo, faz aquilo que tem que ser feito. E enquanto nós vamos entendendo aquilo que o Senhor ainda não nos falou, porque nós não estamos preparados ainda para aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me dá paciência. Me dá paciência, Senhor. Eu preciso saber esperar. Eu preciso, Senhor, entender o seu ainda não, né? O seu espere, o seu espere. E é bom a gente lembrar, quando Jesus fala assim, o primeiro versículo que eu li, né? De João 7,6, quando Jesus disse assim: disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, o tempo de nós fazermos aquilo que Jesus nos colocou, aquilo que Jesus nos mandou, o tempo é agora, o tempo é hoje. O tempo de obedecermos, de crermos e obedecermos é hoje, é agora. E o tempo do Senhor fazer, o tempo do Senhor realizar é dele. A gente espera o Senhor cumprir. Pai amado, Pai querido, queremos